Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos no programa É Demais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu abracei desde meus 15 anos, que é a caridade. Nós estamos aqui ao lado dessas pessoas do bem, que vêm fazendo um trabalho excepcional na cidade de Monte Alto. E quando a gente fala sobre caridade, quando a gente fala sobre ações, nós estamos falando sobre um futuro melhor. Está aqui do meu lado, eu fiquei muito honrado em encontrá-la, faz tempo que eu não a vejo, a minha amiga, sempre eterna, professora, diretora, dona Terezinha, seja muito bem-vinda aqui no programa É Demais. Muito obrigada, João. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Norberto, senhor Ferrari, dona Sueli. É um prazer estar aqui com você hoje também, viu? Sinta-se abraçado. Aqui do seu lado nós temos a Sueli. Boa noite, Sueli, muito obrigado. Eu não a conhecia e hoje nós estamos aqui para compartilhar com as pessoas o lado especial, o lado da solidariedade. Boa noite, João. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Agora nós vamos conhecer aqui o Ferrari. Ferrari, seja muito bem-vindo. Gratidão por estar no meio de pessoas tão especiais como vocês. Obrigado. Boa noite para todos. Muito obrigado, viu? É a graça de Deus que a gente está sempre trabalhando aqui. Então a gente vai sempre se aperfeiçoando cada dia mais. Agora chegou a vez de nós conhecermos o Norberto. É isso? Isso. Acertei. Com certeza. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui na família dos Vicentinos, que vem fazendo um trabalho maravilhoso em Monte Alto. Com certeza, João. Muito boa noite a todos que estão assistindo essa live, né? É um grande prazer que a gente vem falar sobre as coisas, né, dos Vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo, né? E como dizia já o nosso próprio fundador, né, que a gente transforme o mundo em uma grande rede de caridade. Esse é o nosso objetivo. Já que ele está com o microfone, vamos começar com ele, ó, já vai ser desafiador. A Conferência Vicentina tem mais de 100 anos em Monte Alto. E eu faço parte dessa família porque ano passado nós estivemos numa ação do Natal, que esse ano a gente vai começar mais cedo. Mas eu quero saber, Norberto, como pode fazer parte dessa família? Quem pode? Como que chegar até vocês? Sim, João. Realmente é uma sociedade de leigos, né? A gente tem as conferências, né? Que a gente diz que é a formiguinha da Sociedade São Vicente de Paulo. Porque através das conferências, dos nossos consórcios, que são as mulheres, né, e os confrades, que são os homens, né? Então, todo mundo trabalha em prol dos nossos assistidos. E o que a conferência faz? A conferência faz a visita semanal, leva o evangelho também, não só os alimentos, entendeu? Mas para participar depende de você querer e dizer o teu sim, entendeu? Aí você vai, não precisa nem ser católico, qualquer coisa mais nesse sentido, que esteja disponível, né, para poder assistir o pobre, né? Porque cada vez que você faz uma visita, são pessoas diferentes e você vê neles a imagem de Cristo, você está entendendo? Que são situações diferentes, né? Então a gente é voltado para esse tipo de coisa e a nossa sociedade é dessa forma, né? As conferências, que é a formiguinha, porque a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é como se fosse uma pirâmide, né? Você está entendendo? Então a parte de baixo é onde é que todo mundo trabalha ali em prol de fazer as coisas, de participar, de buscar, de ver a ansiedade, escutar a história de cada um, você entendeu? Dar a oportunidade deles falarem, porque quem somos nós para crucificar, né? Quer dizer, então às vezes não, é culpa da sociedade, é culpa de alguém que não teve um lar, não teve um berço. Então é dessa forma que a gente trabalha, né? Então, ser vicentino é só querer e dar seu sim, ir lá e participar. Tem várias conferências, eu até fui empossado agora como presidente do Conselho Particular Santo Antônio de Santana Galvão, que são as conferências que fazem parte após São Benedito, entendeu? E temos mais 2 conferências fora que faz parte também do nosso Conselho, Santo Antônio de Santana Galvão, que é a de Santa Rita, que é em Vista Alegre do Alto, né? E a de Santa Luzia, que é Fernando Prestes. Então esses aí fazem parte das nossas conferências, desse nosso conselho. Aí já vindo para o lado de cada cidade, que era o Conselho Bom Jesus, né? Agora mudou para São Bento, né? Tem mais outras conferências que fazem parte desse conselho, ao qual nós somos subordinados depois ao Conselho Particular, né?
de Jaboticabal, e aí Conselho Metropolitano, que é São José do Rio Preto, aí Conselho Nacional do Brasil, e assim sucessivamente até na França, que é o Conselho Geral. Ok? Ô Ferrari, essas famílias que são assistidas, além de vocês levarem os alimentos, a gente entra nesse ponto que hoje o mundo ele está morrendo por falta de fé. E aí vocês têm que ser imparciais, independente da religião, e dentro das casas vocês levam essa palavra de paz, essa palavra de Deus, porque já é difícil essas famílias que são assistidas passando por necessidades. Aí vocês entram e levam a palavra de Deus. Eu acho que isso é que as pessoas estão precisando hoje no mundo, né? A primeira coisa que a gente faz, chega na casa, deixa a bênção, né? Que Deus me abençoe, que recebe a gente muito bem, e a gente sabe a dificuldade de muitas famílias. Muitas famílias estão precisando de alimento, e outras têm pessoas doentes em casa. A gente fica muito triste ver uma coisa dessa, né? Mas é o trabalho da gente, a gente vai como um bom samaritano, né? Que você tem que, mesmo você não saber quem não sabe o nome, não sabe nada, então você vai ao encontro daquela pessoa para aliviar um pouco o sofrimento dela, né? Então elas estão sempre precisando de alguma coisa. Então por isso que o vicentino, ele tem que ter sempre, toda semana ele tem que ter nas reuniões. Toda semana ele tem que ir lá dar o testemunho das famílias que a gente vai assistir. Então a gente está sempre em contato com essas famílias. Quando eu e meu colega vai numa família, os outros vão nas outras famílias assistidas. E depois na reunião, por isso que ele não pode perder nenhuma reunião, né? Que é muito importante. Então a gente vai lá, relata, põe tudo em ata, para depois ajudar as pessoas que mais necessitam. Tem umas famílias que não precisam, mas tem outras que precisam mais, tá bom? Sueli, nós estamos aqui falando sobre famílias assistidas pelos vicentinos. Quantas famílias são? E a gente tem um público muito especial. Se alguma família precisar de ajuda, tem que ter cadastro. Como que é feito esse processo para fazer parte aí das famílias assistidas pelos vicentinos? Na verdade, as famílias costumam entrar em contato com alguém que sabe, que tem amizade, né, que conhece os vicentinos, e muitas vezes eles deixam na paróquia. Fala da necessidade, deixa o nome, endereço. Aí a gente vai, faz a ficha, né, que a gente chama de sindicância, e de acordo com a necessidade, então a gente leva a cesta é uma vez por mês que a gente leva, e a nossa equipe atende principalmente família que tem criança. Então a gente faz visita semanal levando leite também. Outras famílias, né? Da minha são 20 famílias, né? Isso porque é só lá do Perpétuo Socorro que é a minha conferência. Então, mas cada um tem as suas famílias, é isso? Cada vicentino? Na verdade, dividido? Todas as famílias são de todos, porque a gente reveza. Então, por exemplo, esse mês eu estou visitando uma família, o mês que vem já é outra pessoa que vai, porque todos têm que conhecer todos, né? Que a gente costuma dizer que a gente não são só famílias assistidas, são amigos, a gente se faz amigo, né, deles. Então, e todos, então, passam a conhecer todos os assistidos. E depois nós temos as cestas emergenciais também, né? Fora desses 20 assistidos, tem sempre mais alguém no mês que a gente tem que socorrer. Dona Terezinha, eu que venho praticando a caridade, fazendo as lives, a gente encontra muitas dificuldades em relação a uma sociedade que hoje está passando por momentos muito difíceis. E aí a gente tem que se reinventar, a gente tem que procurar pessoas do bem, anjos, que eu sempre digo, anjos com asas, como nós somos anjos com asas. O que os vicentinos têm de mais, o que os vicentinos enfrentam nas dificuldades de ajudar? Em relação a alimentos, em relação a campanhas, vocês enfrentam essas dificuldades, né? Olha, João, eu tenho, assim, muito prazer de dizer para você que Deus é maravilhoso. Nós fazemos parte de um movimento, né? As conferências e a Sociedade Vicentina não é uma pastoral, é um movimento.
um movimento fundado por São Vicente de Paulo, que é o nosso padroeiro, no ano de 1581. E esse São Vicente de Paulo, que é o nosso padroeiro, ele nos deixou Frederico Ozanam, que Frederico Ozanam, inspirado no trabalho vicentino de São Vicente, por isso chama Vicentinos, ele organizou a Sociedade São Vicente de Paulo. Ele organizou de que forma? Ele nos ensina e ensinou e deixou escrito tudo que nós temos que fazer para conseguir que essa rede de caridade e de amor transborde o coração do povo e consiga alimentos. Então, eu vou te citar um exemplo. Todas as primeiro domingo do mês, a nossa conferência, que é a Conferência São Brás, que faz parte também dessa rede de caridade de Monte Alto. Então, quando eu falo nossa, é porque é uma conferência chamada São Brás, mas como disse a Sueli, as conferências de Monte Alto, elas são fraternas, são irmãs. Então, nós vamos toda primeiro domingo, primeiro sábado, a missa do São Benedito, nós distribuímos ali panfletos, lembrando a comunidade que eles têm que se puderem, levar alimentos no outro domingo, e no segundo domingo nós vamos recolher os alimentos. João, acontece o verdadeiro milagre. Nós chegamos lá, recolhemos cestos e cestos de alimento para formar as cestas. E nós temos aqui um local que é faz parte da sociedade, que é uma sala fundada pelos nossos vicentinos, que guarda os alimentos. E quando nós vamos formar as cestas, que não são poucas, a Sueli disse que na Conferência Perpétuo Socorro são 20. Na nossa são 11, né, senhor Norberto? E tem outras e outras e outras conferências aqui em Monte Alto. Então, veja só, nós vamos formar as cestas e não falta cesta para família nenhuma. É um verdadeiro milagre. E ainda digo para você que quando nós chegamos com as cestas, a gente não está mais só levando arroz, feijão, óleo, enfim, os itens básicos. Nós também conseguimos benfeitores que nos doam frango, que nos doam batata, cebola, bem lembrando aqui o senhor Norberto, cenoura, e a gente faz uma cesta maravilhosa. Só para você ter uma ideia, no Natal, que é uma data do nascimento, né, do renascer das esperanças, do renascer da vontade de transformar, né, com o renascimento de Cristo, esse ano a gente pôde levar guaraná, panetone. Então, João, eu seria muito infeliz se eu dissesse para você que falta alimentos para os nossos assistidos. Nós conseguimos, através da coleta e da sociedade montealtense, e também dos nossos benfeitores, assistir aos nossos pobres, que são os necessitados, que tanto São Vicente falava para a gente acolher, que tanto Frederico Ozanam, que é o nosso fundador, fundou lá no século de 18, ele com 20 anos, ele organizou a sociedade para que pudéssemos, de forma organizada,
conseguir levar tudo aquilo que fosse necessário para os nossos assistidos, para os nossos pobres, crianças, idosos, acamados, enfim, necessitados. O alimento, que é o pão nosso de cada dia, e também a palavra de Deus, que é, como disse o Sr. Ferrari, aquilo que todas as reuniões nós nos preparamos com a palavra de Deus para chegar na casa do nosso pobre e realmente estarmos nutridos também da palavra de Deus e enxergar no pobre o rosto de Cristo. Então, com esse grande dogma e esse grande legado deixado por São Vicente e por Frederico Ozanam, nós vamos sempre à casa do pobre, com o coração cheio de esperança, para dar esperança para eles, e também com a cesta cheia para poder alimentá-los. Eu costumo dizer o que Frederico Ozanam nos deixou. O pobre tem pressa. Por quê? A fome não espera. Então, quando a gente chega com a palavra de Deus e também com o exemplo, com as atitudes, com a ação, que é a cesta, nós somos recebidos com muito amor e carinho, e muitas vezes a gente sai de lá, da casa dos nossos assistidos, muitas não, quase todas, né, gente? Cheio, coração transbordando de amor e de esperança de uma vida melhor. Você falou que o mundo está difícil. Nós estamos vivendo como lá atrás, a Segunda Guerra Mundial vivia. As pessoas estão ficando sem esperança. E essa falta de esperança leva a uma atitude de desorganização, onde muitas vezes os alimentos chegam, mas não chegam na mão de quem precisa. Por isso, então, a Conferência Vicentina, ela tem a função de amar, de organizar, de ser caridoso e, acima de tudo, de entrar em ação. Exemplos deixados por São Vicente de Paulo, por Frederico Ozanam e também por todos os nossos membros das conferências vicentinas, como disse o senhor Norberto, né, começando da formiguinha, que é a nossa conferência, chegando lá em cima, na França, com mais de 155 países com conferências vicentinas, 6 milhões de vicentinos no mundo. O Brasil tem 500 mil, sendo assim o país exemplo da Sociedade São Vicente de Paulo. E é com muito orgulho que eu digo para você, nós conseguimos assistir todos as nossas famílias, sempre com muito alimento, com fartura, e cada vez mais, isso em Monte Alto, nos enche de orgulho. É muito bom ouvir isso, por mais que seja difícil, eles estão aí na luta diária. Norberto, quando eu falo sobre caridade, quando nós praticamos a caridade, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Eu entrei para a caridade quando uma amiga minha passou por um problema muito difícil e ela perdeu o movimento nas pernas. Foi quando eu tomei frente de sala em sala em pedir ajuda. Foi onde que Deus tocou no meu coração para falar, você tem essa missão. E nós temos essa missão hoje de ajudar o próximo e cuidar das pessoas. Mas falando em ajuda, falando em caridade, falando sobre amor, falando sobre fé, a Conferência Vicentina inaugurou, na verdade, o Lar São Vicente de Paulo. Como que foi essa conquista? Quando foi? Quem eram as pessoas que estavam ali envolvidas? Olha, João, é muito gratificante a gente falar sobre tudo isso que você falou, porque a gente apenas é um meio, né, de
transporte ou de fazer com que, né, esses alimentos, essas doações, cheguem até os nossos necessitados. Para quê? Para que, como a consórcia Terezinha disse, a fome não espera, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes aí. Aparecer uma família nova, qualquer coisa, a gente já tem os grupos de Zap aí, já vê quem é que faz aquele setor, porque é tudo dividido por setores, ok? Né? Então tem as conferências que trabalham em determinado bairro, tem as famílias que já são assistidas por ele, e quando não surge esse tipo assim de, né, esporádico assim, de última hora, então aí a gente escala alguém para ir lá e fazer, tudo bem. Agora, a sociedade aqui em Monte Alto, como você mesmo disse, já tem mais de 100 anos, né, praticamente, já o nosso conselho aqui, né, do Bom Jesus, foi de onde que se deu início aqui do Lar São Vicente de Paulo, né, que é uma, né, das correntes de São Vicente de Paulo, formadores da Sociedade São Vicente de Paulo, assim como tem as Irmãs da Caridade também, o lar, né, faz parte da sociedade em si como um todo, né? O lar funciona como se fosse uma empresa praticamente, né? Tem funcionários de CLT, tem os temporários, é uma gama de profissionais para fazer o bem e dar dignidade aos que vivem aqui dentro e convivem, né? Então, graças a Deus, aqui a gente só tem de agradecer, né? Foram pessoas idôneas de muitos anos, muitas décadas que passaram por aqui. Eu, infelizmente, eu estou com poucos anos de Vicentino, 25 anos só praticamente, mas eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, né, que antecedeu a mim, que já estava na luta de muito tempo, muitos já se foram, né? Pessoas ilustres, né? Como Pessoas doutor Raul. Sim, com certeza, né? Políticos antigos daquela época, né? Que começaram a, né, engajar isso aí e criar o nosso lar, né? Que antigamente se chamava de asilo, mas asilo fica uma coisa meia, né? Assim, meio pesado parece, né? Então modificou para lar, né? Então fica uma coisa já mais suave, mais saudável, né? E a gente tem esses internos aqui, que, nossa, é a casa deles, né, de um momento, né? Então, a gente vem e vê o carinho que eles têm para com a gente procura tratar da mesma forma, entendeu? Então, o lar é uma casa para eles na atual situação, porque a gente sabe que a família cresce, hoje em dia tem muito desajuste, uma coisa e outra, não dá para ter aquele cuidado, né, com cada um, né, que tem um problema, é um cadeirante, tem... Aqui no lar, graças a Deus, né, tá bem equipado para isso, eles são bem cuidados, gostam daqui, participam de todos os eventos que tem, eles ficam querendo saber, quer ajudar, vai ter, porque a gente já tem um trabalho assim voltado junto com a sociedade, e toda conferência tem aquele churrasqueiro de fim de semana, né? Então o que aconteceu? Fizemos Amigos do Lar, que é a parte do churrasco, onde a gente participa de todas as festas praticamente da cidade toda. Os nossos irmãos vicentinos, churrasqueiros, vão lá, se doam, você entendeu? E faz esse tipo de trabalho com eles, no qual cada entidade que está fazendo aquela festa, aquele evento, eles nos dão R$1 por espeto vendido. Isso é revertido aqui para o lar, você está entendendo? Quer dizer, é o trabalho de todo mundo, é que te falei, né? As conferências são as formiguinhas, né? Que correm atrás de tudo, né? E aqui a gente tem isso no lar. Esses churrasqueiros que estão aí, você entendeu? Dá para começar a grande festa nossa agora, né? De agosto, da cidade. Já estamos escalando o pessoal para ir, o churrasqueiro, quem atende, quem, você entendeu? O pessoal de retaguarda. Então, isso é interessante, né? A comunidade como um todo. E a sociedade é isso, é a irmandade, independe de... Tem gente que nem é vicentino, mas está ali, está servindo. Então, é a união de todos, é que nem o São Vicente falou, transformar o mundo em uma grande rede de caridade. É isso que a gente tenta fazer e dar o melhor de cada um, né? Na sua disponibilidade, né? Eu acho que é dessa forma. E o lar, graças a Deus, a gente tem que... Não é porque a gente está aqui, a gente faz parte também da diretoria, né? Terezinha é da parte de imprensa, eu sou da parte do conselho fiscal, né, e tudo mais, e lá fora como presidente de conselho. Então a gente está sempre voltado para essas coisas, né, que acontecem aqui.
Só um adendozinho. Desse dinheiro que a gente ganhou de festas passadas, a gente conseguiu fazer um retrato ali dentro, mais de 30 e tantos mil, com dinheiro que veio dessas festas, você entendeu? Então é muito gratificante, isso aí só nos enche de coração, né, de alegria, né, e aquele, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né. Já que está falando do evento e o momento permite, faz 15 anos que eu presto serviço social aqui, que é a coroação, o desfile, e esse ano nós vamos fazer um desfile especial. Nós vamos envolver crianças autistas e outras pessoas com deficiência junto com os idosos, até por questão da inclusão deles. A gente quer mostrar para as pessoas de casa que todos têm o direito de ser feliz, independente da sua deficiência. Então, esse ano, a gente já está em andamento, hoje conversando com a diretoria, devido aos autistas, não pode ter barulho, tem uns que são mais sensíveis, a gente vai fazer tudo de uma forma especial. Mas, o Ferrari, essas famílias que são assistidas, na verdade, são a nossa família. São famílias de vocês. E quando vocês praticam a caridade, quando vocês envolvem essas famílias, a gente aprende tantas coisas, principalmente com grandes histórias. E tem muitas histórias envolvidas aí, por mais que é difícil nessas famílias assistidas, né? Certo, logicamente. Às vezes a gente vai para dar alguma palavra, a gente sai. Eles que às vezes dão umas boas palavras para a gente, então a gente fica até orgulhoso, né? Porque a gente sabe que a gente vai lá, dá aquele apoio, tudo, mas muitas vezes eles também, quando a gente vai lá, a gente tem que mais ouvir do que falar, né? Então a gente tem que saber mais, saber da família, tudo certinho, para depois chegar na reunião e falar, né? Mas é muito gratificante a gente, porque são todos irmãos, né? São todos nossos irmãos, mesmo que a gente sabe que está sofrendo, que está precisando de alimento, e nós precisamos sempre estar em contato com ele para não perder, porque é uma grande família, né? Porque a Sociedade de São Vicente de Paulo é o mundo todo, né? Então, não é somente a gente cuida aqui da cidade, e os outros, onde estão, cada um cuida das suas entidades, né? Como o senhor Alberto falou, nós temos bastante conferência, cada conferência tem os seus direitos de cuidar, de olhar, participar, tudo, né? E são muito gratificantes a gente ir na casa dessas famílias. É que nem ontem também eu fui numa família, é só a mãe, 3 filhas e o rapaz que trabalha. Mas você vê que são muito pobrezinhos. Então a gente tem que ir lá ajudar um pouco essas famílias, sabe? Eu saí de lá chorando de ver a situação da família. Então, isso é uma tristeza, a gente. Mas a gente não pode desanimar, tem que ir sempre em frente, né? Porque não tem outro jeito de deixar essa família desamparada, né? Porque são crianças não são culpadas de nada, gente. Então, nessa hora que a gente vê a grande oportunidade que a gente tem para ir lá conversar, dar um pouquinho mais de alegria para aquelas pessoas, tá? Sueli, deixa eu entender melhor. Então é dividido em conferências. Quantos membros tem? É por bairros? Como que vocês se organizam? Para a gente, até as pessoas de casa têm, de repente, essa dúvida, como eu tenho. E se eu quiser fazer parte de uma conferência? Aí é só nos procurar, né? Pode, inclusive, deixar o telefone aqui com o Ailton, né, que também é de conferência e é o secretário aqui do ar. Aí, ou procurar, né, porque vê a gente na igreja sempre e tal, então sabe que nós fazemos parte, então eles procuram. E ultimamente tem tido muitas pessoas que estão abraçando essa causa, né. E são divididos, sim, por setor, né, como você falou. Nós, a minha equipe é de Nossa Senhora de Fátima para lá, então é Bela Vista, Vera Cruz, aqueles bairros todos lá em cima. São Miguel. Enfim, fugiu agora o nome dos bairros lá, mas essa parte de cima é nossa. São Remo, Jardim das Oliveiras. Isso, São Remo, Jardim das Oliveiras, é tudo nosso. E depois nós estamos com 80 famílias no nosso conselho aqui do Bom Jesus, assistidas hoje. Nós estamos percebendo que não são poucas famílias, são muitas. E olha, eu te falo que toda semana aumenta, né, com essa crise. E uma coisa que
eu gosto de frisar, nós não é só levar o alimento, como o Norberto falou, a gente leva a palavra de Deus também, mas a gente procura orientar, ajudar, arrumar um emprego, né? Porque muitas vezes a pessoa está necessitada naquele momento por estar desempregada. Então a gente orienta, a gente ajuda, e aí quando a pessoa se estabiliza, a gente fala que a gente promoveu a família. Aí para de levar os alimentos, a pessoa segue sozinha com as próprias pernas, né? Então a gente vai pegando novas famílias. Mas é um trabalho maravilhoso, é muito gratificante. Terezinha, vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque quando a gente fala sobre amor, a gente fala sobre contato. Um abraço faz a diferença na vida de muitas pessoas. Um aperto de mão. E é isso que realmente hoje as pessoas precisam. Mas a gente vai falar sobre a pandemia, que vocês tiveram que dar uma pausa. Como que era feito? Como que as famílias eram assistidas? Porque a gente não podia sair para as ruas, não podia ter contato. Vocês encontrarem um grande desafio na pandemia, né? Porque é contato que vocês têm, né? Olha, realmente foi um grande desafio. Porém, como eu te disse, né, já disse aqui, Deus sempre nos ilumina. E nós encontramos, sim, uma forma de chegar ao pobre. Nós levávamos com máscara cestas até eles, e naquele momento, que era assim, foi um momento crucial, eu me lembro que nós ficamos sem as reuniões, porque a gente não podia aglomerar numa sala. Mas como hoje a comunicação é muito fácil, né? Tem celular, tem mensagens, a gente se comunicava dessa forma. E eu me lembro que, como você disse, vamos voltar ao passado, a gente se inspirou novamente em São Vicente de Paulo, que na época da guerra, muitas pessoas morriam de tuberculose, morriam de lepra, morriam de doenças causadas por falta de higiene, e ele mesmo assim, ele assistia aquelas pessoas. É tomar o cuidado, é seguir o protocolo. Naquele tempo nós seguimos o protocolo exigido pela rede sanitária, pela saúde, da doença Covid. E eu não tenho notícias que nenhum vicentino tenha contraído Covid levando cesta. Não tenho. E mesmo assim, teve uma consórcia, ela contraiu Covid, mas graças a Deus ela conseguiu, não foi levando cesta, mas ela, através acho que do filho, ela pegou Covid, mas ela, graças a Deus, está bem entre nós novamente. Então, essa resposta é simples. Nós seguimos os protocolos sanitários, seguimos rigidamente com as famílias, orientando-as também, até mesmo levando máscara, álcool em gel, álcool naquela época 70, para todas as famílias. Então, foi uma verdadeira rede de informação. A gente ligava um para o outro e conversávamos, e essa importância que tem de ter sempre essas reuniões, como disse o senhor Ferrari, é para que a gente aprenda informação também como agir diante de dificuldades. Então, essas nossas reuniões, a nossa reunião lá no São Brás é de terça-feira. A gente tem, assim, discutimos como foi a visita, como estão as famílias, e, acima de tudo, lemos o Evangelho, as regras, as regras, dentro da regra a gente segue, da regra vicentina, a gente segue um protocolo e nos preparamos e nos fortalecemos
durante essa reunião, que é de 1 hora, toda terça-feira, lá numa sala da Capela São Brás. A Sueli falou que o conselho dela atende 80 famílias. O nosso conselho atende mais de 80 famílias. Porque nós somos lá do São Benedito. O senhor tem o número aí que nós assistimos, seu Norberto? Eu não tenho dados já passados, mas praticamente isso vai variando. De épocas e épocas, né? Às vezes quase 100, às vezes 80. Então, veja só você. Para a gente chegar até essas famílias, naquela época, a gente tinha que seguir os protocolos sanitários. E esses protocolos a gente firmava através das nossas reuniões, que eram online. Então, nunca deixamos de nos preparar, de nos abastecer com amor, com fé, para também termos prevenção e saúde para continuar o nosso trabalho. Um trabalho árduo, um trabalho de muito valor, um trabalho que eu digo assim, a partir do momento que eu me tornei vicentina, foi um divisor de águas na minha vida. Antes de ser vicentina, eu era uma Terezinha. Depois de vicentina, eu sou outra Terezinha. Por quê? Eu me transformei, como disse São Vicente e Beato Frederico Ozanam, numa pessoa com um olhar mais generoso. Eu falo assim, eu vou ler um pedacinho aqui, você permite? Deve, lógico. Olha, São Vicente de Paulo. Convém amar os pobres com um afeto especial, vendo neles a pessoa do próprio Cristo e dando-lhes a importância que ele mesmo dava. 10 vezes irão aos pobres, 10 vezes encontrarão a Deus. São Vicente de Paulo. Então, quem quer encontrar no pobre Deus e o rosto de Cristo, pode se aproximar de uma conferência que será abraçado. Que será abraçado por quê? Porque amar os pobres é uma virtude de vicentinos. Vocês, nesta noite, terão uma surpresa em primeira mão, e aí vai ser compartilhado com os demais, que no final eu vou contar para vocês. Não é à toa que vocês estão aqui. Eu quero falar sobre configurar a vida. Nós sabemos hoje que o Brasil é o primeiro país do mundo em relação à depressão, à síndrome de pânico. Como que vocês chegam até uma família e se deparam com depressão, com abuso sexual, a pedofilia, tem um feminicídio. E aí, como que vocês, da conferência, levam esses casos para frente? Vocês buscam por profissionais? Vocês têm profissionais dentro da família da conferência? Não, aí a gente procura saber a situação de cada pessoa, né? Cada caso, né? E a gente procura encaminhá-los, né, para os órgãos competentes, porque eles já têm pessoas profissionais nessa área, né? Para poder, né, amenizar, né, aquela situação de momento. A gente tem bastante famílias, né, que são assistidos na PAI, né, os alcoólatras, né, participam, né, também, né, tem o pessoal de Lions, de Rotary, então a gente tem uma gama de pessoas, o CRAS, né, então a gente procura, né, encaminhá-los para que, né, eles possam, né, ter, né, assim, uma vida mais saudável, mais ou menos, sanar. Pelo menos de momento, eu queria que eles têm situação que a gente mesmo é leigo, não sabe como lidar daquela situação, né? Quanto à igreja que a gente participa, são as pessoas de segunda união, são crianças que ainda não foram batizadas, que não têm o crisma, que não tem. A gente procura fazer esse trabalho junto deles, né? Até para que se faça um casamento comunitário, né? Nos demais, os padres pedem para que a gente, né, passe essa situação de cada um. E a gente vai, então, tentando encaminhá-lo, né, cada um, né, com os seus problemas, né, e a gente tentar solucionar da melhor maneira possível, porque a sociedade é formada por leigos, a maioria.
Temos profissionais, né, em cada área e tudo mais, igual a gente fala aqui no lar. Aqui no lar a gente já tem as pessoas, né, designadas para cada tipo, né? Tem os enfermeiros, tem massagista, tem fisioterapeuta, né, médico, né, advogados, né? Então, o pessoal que faz contabilidade, tem o pessoal que mexe com a parte bancária, né, com o dinheirinho dos nossos assistidos, né? Uma parte é passada por lar, outra parte vai para depósito bancário, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta ajudar cada família com cada situação que nos proporciona naquela visita, entendeu? Então é isso que a gente procura fazer. E igual uma frase que o nosso presidente atual, o Stani, diz, né? A gente, com tudo isso aí, a gente está juntando um tijolinho lá no céu, né? Bom, o senhor Ferrari, ele pode dar a mão para mim, porque ele é muito emotivo, eu também sou, né? Ele se emociona em todo momento. E o que a Conferência Vicentina te trouxe de aprendizado? Além de sermos mais humanos, ter mais fé, porque a gente aprende a ter mais fé, né? Ter mais fortalecimento. Quantos anos o senhor está aí na conferência? Já faz bastante anos que eu tenho... Já estou nesse caminho, nesse bom caminho, né? Então a gente está sempre, cada dia, aprendendo mais. Então a gente está sempre atualizado, né? A gente não pode ficar, a gente tem que estar sempre nas reuniões, a gente está sempre participando das leituras, né? Então a gente está sempre aí no movimento. Não podemos, quando tem alguma escola de formação, a gente sempre vem também, né? Então a gente está sempre bem informado sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas a gente está sempre à frente, né? Sempre lutando para sempre cada dia melhores, para a gente não parar essa sociedade, porque é muito triste se a gente vê uma conferência, talvez a conferência vai acabar, então a gente fica muito triste, né? Porque não tem gente para trabalhar, né? Como diz, a messe é grande, os operários são poucos. Então a gente nunca pode desistir, porque a gente sabe que pobre sempre vai existir e a gente, enquanto está aqui, a gente pode fazer alguma coisa por ele enquanto a gente está aqui, né? Então essa é a nossa devoção, é a nossa preocupação com todos eles, né? Então a gente sempre está atuando nessa melhoria aí, tá? Sueli, como a dona Terezinha disse que a Conferência Vicentina é um movimento, e quando a gente fala nessa equipe, a gente não caminha sozinho. A gente precisa de força e precisa de pessoas ao nosso lado. E a Conferência Vicentina é uma família. A gente vê hoje, a gente percebe, a gente vê nas redes sociais, as redes sociais têm nos mostrado muitas coisas ruins. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, parem de ver coisas ruins e procurem fazer coisas boas. Quando a gente fala sobre a internet, a dona Terezinha também vem de uma geração que a gente não tinha, né, essa liberdade de ter conhecimento tão rápido. De que forma que a conferência vem contribuindo com a internet? A gente sabe que vocês não mostram as famílias, né, não pode, acho que tem esse protocolo, mas a conferência vem trabalhando na internet para divulgar, para pedir ajuda, porque hoje a internet ajuda muitas pessoas, né, de uma forma positiva. Com certeza, João. Às vezes a gente até precisa, né, colocar alguma coisa, publicar alguma matéria no sentido de, tem uma família que tem uma criança, por exemplo, com uma doença grave e tal, que precisa, ou um paciente que precisa de uma cadeira de roda, precisa de um tratamento mais caro, às vezes a gente é preciso, então, publicar, né, sem dizer, na verdade, quem é a pessoa, sem estar identificando a pessoa, a gente procura, então, pedir ajuda para ou conseguir o dinheiro para aquele tratamento, ou conseguir uma cadeira de rodas, né? Então, mas é mais raro isso, tá? Então a gente vê assim, as conferências sempre publicam o que tem de bom, o que é que faz, principalmente aqui do lar, né? Que estão nas redes sociais. Então ali já fala todo o trabalho que é feito. Tem alguma página da conferência? Não?
Não, não temos uma página necessariamente, não, mas às vezes a gente, na propaganda dos eventos, do próprio lar, isso, porque a gente trabalha juntos, né, vamos dizer assim, então o lar que acaba, como no domingo nós tivemos a festa junina aqui, né, então aí publica-se, e nesse meio a gente acaba falando, então, alguma coisa que as pessoas sabem, então, do que a gente tem feito de caridade, né, e eu quero só destacar uma coisa, que acho que não foi falado ainda, que a conferência não seria nada sem os benfeitores, né, que são pessoas assim de extrema importância para a gente continuar trabalhando, que nós temos muito, graças a Deus, aqui em Monte Alto. Então tem doadores de leite, de cesta básica, tem uma família que dá, vou dizer para você, muitas cestas todo mês. Então isso é de suma importância para nós. Dona Terezinha, o ECA está completando 35 anos. Instituto da Criança e do Adolescente. Aí vocês dos vicentinos, o que vocês encontram mais dentro das famílias com as crianças? Por exemplo, chega a época do Natal. Ano passado eu realizei o Natal em prol solidário. O que vocês encontram de mais assim, comovente com as crianças e adolescentes dentro dessas famílias assistidas? Olha, as crianças das famílias, que a gente tem para dizer sobre elas, é que nós encontramos de tudo, né? Crianças que necessitam dos pais, criança que necessita de uma orientação, crianças que estão precisando de ser envolvidas com escola, encaminhadas para a escola, encaminhadas para uma religião. Porém, o que eu quero te dizer é assim, como o Estatuto da Criança, como você disse, já tem 35 anos, a gente sempre encontrando essas crianças, a gente encaminha ou leva nome até, como já disse o senhor Norberto, as instituições específicas para cada caso. Se é caso de orientação, ou de remédio, ou de abuso, a gente vai para o CRAS, a gente vai para o sistema de saúde, para a Secretaria de Saúde, a gente procura até, às vezes, a promotoria. Então, nós não podemos divulgar e nem expor, de hipótese alguma. O que a gente pode sempre é ajudar. Então, como vamos ajudar? Porque a família é a célula máter da sociedade. Então, dentro da família assistida, evidentemente que nós vamos encontrar todos os problemas que a gente encontra na sociedade, na comunidade. Então, se a gente encontra problema dentro da família, a gente tem que amenizar, não expondo, amenizar, indicando qual caminho melhor para aquela criança, aquele idoso ou aquela adolescente, qual o melhor caminho. Eu, por exemplo, dentro da educação, eu já encaminhei várias pessoas para a escola. Então, não, vamos fazer matrícula, tem o EJA, você consegue, né? E, de repente, a gente encontra pessoas que tiveram uma transformação total, jovens e adolescentes, crianças até também, teve uma transformação porque foi orientado que era possível, sim, ele estudar. Indica para pai também, sabe? Temos pessoas dentro das conferências que trabalham nesses órgãos, então a gente procura, fala, olha, lá naquela família tem uma pessoa assim, qual é o melhor dia para ser atendido? Ou vai até a secretaria, o CAPS, que é muito atencioso com a gente, marcar consulta, leva, acompanha. Então, veja, tem duas pessoas da minha conferência, duas consórcias, que está acompanhando um jovem para fazer crisma. Então, para fazer catequese, na verdade, né, para ser batizado, para ser... então, assim, porque ele demonstrou
vontade, interesse. Então, se ele demonstrou vontade e interesse, nós vamos então fazer valer essa vontade dele, realizar. E também orientando, né? Olha, tem escola na cidade próxima da sua, tem, enfim, tem o CRAS, tem o CAPES, a nossa cidade é rica em tudo. Nós temos aqui, praticamente, em cada bairro, um posto de saúde que pode assistir, pode também nos ajudar, são abertos a nos receber. Então, veja você, tem problemas? Sim, tem. Mas temos vontade de resolver? Sim, temos. Podemos resolver todos? Sim, encaminhando para órgãos e instituições próprias para cada caso. Ouvindo essas histórias dessas pessoas tão especiais, na verdade vocês acabam sendo mães e pais dessas famílias. Então acho que isso que a gente está precisando nesse mundo, se inspirar nessas pessoas que estão aqui. Então agora em primeira mão, vocês 4 serão os primeiros dos vicentinos que vão saber dessa novidade que eu estou preparando. Por isso que eu conversei com a Ana, de apresentar para vocês aí, mas daqui a pouquinho vocês vão saber. Eu quero agradecer muito pela participação de todos. A gente está falando sobre um mundo mais justo e igualitário neste momento. A gente está falando sobre amor. E eu sei, porque como eu trabalho com um público, como que um abraço e uma palavra muda o dia de uma pessoa. E eu sempre me inspiro nessas pessoas mais idosas que a gente vê na rua, aquele bom dia verdadeiro, né? Isso nos dá força para a gente continuar. E o mundo hoje, ele está carente disso. Hoje nós temos as pessoas que são arrogantes, que querem ser mais que as outras, e aí chega a nós para fazer a diferença. E por isso que eu tenho um carinho muito grande pelos vicentinos, pelo asilo, pelo lar, pela PAI, pelos autistas. Você que me conhece há muito tempo, que eu venho de uma trajetória, eu até aproveito também a oportunidade, recebi um convite da Rede Família, que é a rede das pessoas do bem, para apresentar um programa lá em Campinas. Então, eu acho que isso tem me fortalecido pela minha simplicidade, pelo amor que eu tenho. Que orgulho que me dá desse menino que foi meu aluno lá na 5ª série. É muito tempo. É um orgulho de ter você. Parabéns de ver esse crescimento. Parabéns, sim. Viu? Que Deus continue te abençoando. Amém. Para que você seja sempre iluminado. Tá bom? Vamos para a novidade, então? Já que nós estamos aqui falando sobre amor, o reconhecimento. Quando a gente reconhece o trabalho, por mais que você seja um sigiloso, não são como outras entidades, né, que acabam expondo, e isso é um protocolo que a gente tem que respeitar. Mas nós precisamos reconhecer quem são os heróis que estão dentro da conferência. Porque muitas pessoas não sabem quem são os anjos, que estão ali com asas abertas todos os dias voando em cima das famílias. Então, por isso que, em primeira mão, depois vocês vão passar para o grupo, eu estou preparando uma cerimônia muito emocionante, em especial a todos que estão envolvidos na conferência, que é uma cerimônia chamada Portadores da Esperança, uma homenagem que nós vamos fazer para todos os membros, e aí a gente vai organizar o dia, mas eu já estou mexendo os pauzinhos escondido, e vocês estão sabendo, e vai ser algo muito emocionante, até de histórias de superação que vocês vão ouvir, musicais e muito mais. Então vocês estão convocados a participar dessa cerimônia que eu estou preparando com mais 4 pessoas, mas eu já não posso falar porque eu já vou dar muito... Então, eu tenho certeza que vocês vão aceitar, porque essa palavra Portadores da Esperança é um nome que eu estou usando agora em todas as minhas lives solidárias e nos meus projetos sociais, inclusive de Barretos, chama Portadores da Esperança, que vai ser nesse domingo em prol das crianças em tratamento de câncer. Eu quero que vocês aproveitem o espaço da família, que o programa é demais, é o programa da família. Eu quero que vocês aproveitem para algo que não foi falado ainda. Fiquem à vontade para fazer essas considerações finais aí, neste domingo aqui que a gente está falando sobre a caridade, sobre o amor. Bom, eu acho que esse é um momento único, né, para que a gente possa, né, mostrar para a sociedade, para toda a sociedade, né, o nosso trabalho
diante desses mais necessitados, né? E um adendo aqui que o João perguntou a respeito da divulgação, a gente tem em grande circulação nacional, onde são divulgados os trabalhos vicentinos, a gente tem a revista, 2 revistas, né? O Boletim Brasileiro, certo? Onde todas as conferências, né? Onde se engaja cada evento, cada apresentação, cada momento em si, é publicado no Boletim Brasileiro e a Voz de Ozanam, que são, né, a nível nacional, você entendeu? Né? Aí cada conferência que tem determinada notícia, né, eventos, né, aí entra em contato onde são publicados, aonde todo mundo possa ter acesso. E é um grande momento mesmo, né, para a gente, né, aqui representando a sociedade em si, né, a gente apenas é uma formiguinha, mas fomos convocados para isso, então a gente tentou dar o nosso melhor e passar de forma simples, né, o nosso trabalhozinho, que é importante para aqueles que estão lá à nossa espera, esperando a visita, uma palavra amiga, para eles desabafar e falar e a gente ouvir, ok? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E o senhor Ferrari também pode ficar à vontade. Ó, nessa cerimônia, o senhor já chorão, leva lá um lencinho, uma toalha, hein? Senão... Muito obrigado, viu? Mas se Deus quiser, a gente vai bem preparado, não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que é um grande milagre que vocês vão fazer, né? A gente sempre tem que mais aprender, então a gente agradece desde já esse convite, viu? Muito obrigado. Sueli, por favor. Ô, João, nós queremos agradecer esse momento, né, que para nós é um prazer estar aqui com você, a gente sabe, sim, do seu trabalho também, e eu quero aproveitar para deixar o convite para aquele que quer ser vicentino, né? Se você não tem os contatos de alguns de nós, pode deixar o nome. Das igrejas. Isso, sim, exatamente. Deixar nas secretarias das paróquias, né? Tanto da Basílica do Senhor Bom Jesus, Nossa Senhora de Fátima, São Benedito, enfim. Coloca lá que tem intenção de participar com a gente, lá você vai saber os dias das reuniões, o local onde a gente se encontra. Então, nós queremos deixar esse convite. Eu vou dizer o seguinte, você quer ser feliz? Venha com a gente fazer esse trabalho. Muito obrigada, João. E hoje nós estamos super felizes. Eu estou mais feliz ainda por rever a minha professora, que me aguentou por muito tempo, e faz um bom tempão que a gente não se via, e eu estou muito grato por estar aqui nessa mesa do bem, entre essas pessoas maravilhosas aí, que é os vicentinos. João, nós queremos te agradecer, ficamos muito felizes de participar desse bate-papo tão maravilhoso, né? E gostei da palavra milagre. Nós somos, a gente pede para o Espírito Santo nos iluminar, e acontece o milagre também da partilha da palavra. Cada um é iluminado a falar algo que a gente aprende. A gente acaba aprendendo muito com a palavra do outro, né? Quando a gente sabe ouvir com humildade. Aprende durante o tempo da vida. Agradeço de coração, fico orgulhosa de ter você como aí esse grande menino que cresceu, expandiu, não cresceu só em estatura, cresceu em sabedoria também. Isso é muito importante. Muito obrigada, mais uma vez. E vamos ficar felizes de participar do grande encontro, viu? Vamos ficar felizes. Viu? Já estamos, né? Deus te abençoe sempre. Amém. E nos abençoe também. Amém. Amém. Antes de nós terminarmos o programa É Demais, quando a gente está aqui falando sobre amor, sobre caridade, a única pessoa, né, às vezes, aquela coisa é perfeita, a única coisa que é perfeita nesse mundo é o Deus, mas ações se tornam perfeitas, como ações de vocês se tornam perfeitas. E sobre milagres, vocês fazem milagres a partir do momento que você já entra dentro da casa das famílias com alimento e com a palavra de Deus. Esse é um milagre que está sendo operado a todo momento. Eu quero desejar a todos vocês saúde
Reforço sempre, todo domingo, se a gente não tem saúde, a gente não consegue produzir, a gente não consegue ajudar. Então, por isso que nessa noite eu quero encerrar dizendo para você, venha conhecer, venha fazer parte dessa família. Eu já sou um vicentino praticamente, faço parte dessa família. Inclusive, Portadores da Esperança é o tema do Natal desse ano, que a gente vai trabalhar muito com os vicentinos, a qual eu abro meu coração de verdade, eu faço com amor, sem olhar. Eu fico, assim, muito feliz porque Deus me deu essa missão a todos nós. Então, essa semana você pode ter essa missão de ajudar o próximo, de abraçar alguém, de cumprimentar alguém. E não se esqueça, nós não somos ninguém, apenas passagem. Fique com Deus e até domingo que vem às 20 horas, o encontro da família. Tchau, tchau.